Louise é uma maga da academia de Trilstein, uma escola de aristocratas. Bem, por causa disso, a família dela tem muito dinheiro. Só que Louise, diferente do que pensa, não tem uma coisa muito boa. Ela é conhecida como Louise do Zero. Zero por quê? Bem, ela é conhecida assim por causa que ela nunca acerta suas magias, sempre resultando em explosões. Por causa disso, ela é muito humilhada pelos seus colegas. Mas uma vez nesse episódio, ela acaba tentando conjurar uma magia e acaba explodindo tudo. Mas bem, está perto basicamente de você convocar os seus guardiões. Porque esses guardiões são basicamente um amigo e serve para toda a vida. Que basicamente isso é um evento muito importante pelos mágicos e aristocratas dessa escola. Depois de mais uma vez a Louise ter errado ao conjurar sua magia, ela é humilhada por elas amigas daquele colégio, dos seus amigos, como sempre acontece. Mas por causa disso, ela acaba, por causa da sua personalidade forte que Louise tem, ela acaba dizendo que vai conjurar um grande guardião. Ou seja, ela acaba dizendo uma besteira e por causa disso ela acaba falando merda. Por causa disso, ela acaba chamando atenção para esse evento. Então basicamente no dia seguinte esse evento começa. E em resumo, todos acabam fazendo os seus guardiões surgirem. Desde os mais legais e interessantes aos mais estranhos e esquisitos, como essa topeira aí. Mas ela é bonitinha. Mas bem, a Kishi, uma garota de pelos ruivos, que é basicamente uma rival da Louise, acaba chamando uma salamandra e chamando bastante atenção, algo que é bem legal. Mas bem, por causa disso, toda a pressão vai pra cima de Louise e todos começam a olhar pra ela para ver o que ela vai invocar. Então ela acaba invocando seu guardião, basicamente humano. E basicamente ela acaba como esse humano e todos já veem que ele não é um aristocrata e logo não plebeu. E ela começa a ser alvo basicamente de humilhação e tal. Ela até tenta para ver se pode invocar outro bicho, mas não pode invocar outro animal. Depois que fez ali, já era. Então basicamente ela ganhou um plebeu como guardião. Por causa disso ela tem que fazer um acordo, o trato lá com o guardião dela. Ela acaba beijando esse garoto. Esse garoto acorda nesse mundo do nada e ela acaba já tendo que beijar ele. Por causa disso, uma runa bastante estranha aparece na mão dele. Isso surpreende até mesmo o cara que estava fazendo aquele evento lá. Então, basicamente, ele acorda no quarto da Louise, mas ele não entende nada do que está fazendo ali. Mas ele foi transportado aquele mundo. E basicamente ele acaba descobrindo que ele, além de não entender a língua daquele mundo, ele não consegue falar nada com a Louise. Então a Louise acaba tentando fazer uma magia de silêncio. Só que diferente do que acontece, além de ter explodido, como sempre acontece, ela acaba basicamente fazendo uma magia para ele conseguir entender a língua dela. Essa Louise, ela sempre erra, né, velho? Mas bem, ele acaba entendendo e tal, mas ele não acredita em tudo e acaba fugindo. Ele acaba encontrando algumas pessoas no caminho, inclusive aquele loirinho lá que fez aquela topeira, aquela menina de cabelo vermelho e tal, a Kishi. E basicamente ele acaba só sendo pego quando levitam ele. E basicamente houve algum descobrimento sobre a runa na mão dele, que será apresentado no próximo episódio. E ele descobre quando levitam ele sobre basicamente que ele está em outro mundo, ele não está mais no mundo dele. E não, aquilo não é um sonho. Então basicamente descobrimos que basicamente o nome desse cara é Hiraga Saito. Basicamente do nada viu um portal no meio da rua dele e ele decidiu, o idiota, colocar a mão, né? Super normal. Mas aí basicamente descobrimos que ele foi treinado pra cima de magia. Ele descobriu sobre ele ser um guardião dela e tal. Ela coloca uma corrente nele pra ele nunca mais fugir. Basicamente ela manda ele limpar a roupa dela e tal, porque ela meio que não vê ele como um homem, vê basicamente como um guardião lá, um bicho. Basicamente ele tem que fazer isso, depois de ela obrigar ele, fala que não deixaria ele sem comida. Então ele é obrigado a lavar todas as roupas dela, inclusive a calcinha dela. Então depois de ter fazido isso, ele percebe que ela é bonita. Basicamente eles vão, né, tomar o café deles. E lá ele basicamente descobre a diferença, né, vê que aquele é realmente um lugar de rico. E basicamente ele descobre que ele é basicamente tratado como se fosse realmente um bicho, já que ele não pode comer na mesa, ele tem que comer como se fosse um cachorro. Então, quando todos estão comendo comida deliciosa, de rico e tal, ele tá comendo aquele pão duro que soube de 3 dias atrás, entendeu? Maluco é um cachorro. Então basicamente depois de comer aquele pão velho, ele acaba vendo um pouco da vida de Louise e daquela academia. Além de ele ter visto realmente como aquilo é um lugar de rico, ele acaba vendo como Louise é tratada pelos seus amigos, especialmente a Kishi lá, realmente pelos ruivos. O que ele realmente percebe como ela é tratada lá. Depois ele conhece uma empregada chamada Siesta, que é uma plebeia que trabalha lá fazendo as coisas e tal. E basicamente ele percebe realmente a diferença entre, né, os aristocratas e os plebeus nesse mundo, uma grande diferença.
Ele também então decide se vingar do Gish, que é aquele maluco loiro que levitou ele. Então ele basicamente decide fazer com que esse Gish é um mulherengo lá. Ele decide fazer com que as duas meninas se encontrem. Ele começa a soltar umas também para a outra mina lá que tá pegando se ligar. E basicamente ele fez esse maluco um soco, um tapa na cara. Mano, esse maluco não presta. Mas bem, ele mereceu. Bem, por causa disso ele acaba arrumando briga com esse Gish e tal. E esse Gish decide então querer duelar com ele. Então mesmo com a Louise falando para ele não fazer isso, para não participar do duelo, ele acaba indo lá. Por causa disso, a gente também descobre um pouco mais sobre a runa dele, que apareceu no braço do protagonista estranha. E basicamente descobre que essa runa que só aparece no lendário espírito guardião. Então a gente percebe que esse protagonista ele vai ser overpower. Então basicamente o Gish lá, ele acaba invocando um Power Ranger, que mesmo foi aquela. Esse bicho acaba dando um socão na barriga do Hiragabe, que acaba aquele famoso soco Akitiga, né, velho? O cara nunca mais tem mais problema de intestino solto. Então basicamente ele acaba apanhando lá, mais que malavé. E mesmo com a Luiz tentando fazer eles parar, eles não param, ele continua se levantando. Até que uma hora basicamente o Gish vai humilhar ele, joga uma espada pra ele e tal, pra ele se defender, vai ficar humilhando ele. E basicamente diz que se ele pegar uma espada ele vai lutar a sério. Ele acaba pegando, mesmo assim o cara tem peito. Pegou a espada, mano. Quando ele pegou a espada, a runa dele começou a brilhar. E ele acaba destruindo todo o Power Ranger lá facilmente. Depois disso, basicamente, a gente manda mais 20 mil Power Rangers de saia pro cara que for lá. E o cara vai lá e acaba facilmente com todos, fazendo com que ele derrote o maluco. O cara acaba desistindo, mano, playboyzinho. Então ele acaba ganhando aquela batalha, mas acaba desmanhando logo em seguida, para todos os garotos ficassem louquinhos por ele. Inclusive a Kishi lá, que é muito vermelho. Por causa disso teve que ir no quadro da Luísa. Ele acabou dormindo 3 dias. E a Ciência, ela tá empregada, acaba dizendo que a Luísa cuidou dele todo esse período. Então mostra realmente o carinho que ela tem por ele. E esse é o fim do segundo episódio desse livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, querem ter uma continuação desse anime, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like e comentem se vocês querem continuar a continuação ou querem um novo anime para anime recap. Se vocês gostaram, então deixe aqui nos comentários que seu apoio é muito importante para o crescimento do canal. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima conversa. Valeu, falou!